Voltamos a Brasília. A Câmara dos Deputados pode votar um projeto sobre as pesquisas eleitorais. No Senado, uma CPI sobre os levantamentos já conseguiu assinaturas necessárias para a instalação. A reportagem é de Marília Sena. A Câmara dos Deputados pode votar um projeto que endurece as regras para os institutos de pesquisa. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, disse que pode pautar um projeto do deputado Ricardo Barros, líder do governo, nesta semana. Já no Senado, o senador Marcos Duval conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI que investigue os institutos de pesquisa. Agora, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, precisa ler o requerimento em plenário para que a CPI seja instalada. Mas a oposição lembra que antes da CPI dos institutos de pesquisa, é necessário instalar outras CPIs, como a CPI do MEC. Isso foi um acordo que os senadores fizeram antes do período eleitoral. Na Câmara dos Deputados também pode ser votado um projeto que visa garantir o fundo financeiro para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. O projeto, que passou no Senado, permite o remanejamento de recursos para combater a pandemia de Covid-19 para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, principalmente de estados e municípios, até o final de 2023. De Brasília, Marília Sena. Bom, esse assunto com os nossos comentaristas. Diogo Schelp, essa ofensiva contra as pesquisas, de que maneira que isso pode se desenrolar no Congresso? Schelp. Pois é, há essas duas frentes, né? A CPI para investigar as pesquisas que foram feitas esse ano e um projeto de lei que limita bastante, cria regras aí para a divulgação de pesquisas. Em relação ao projeto de lei, há alguns aspectos que fariam dessa proposta um verdadeiro cerceamento à liberdade de expressão. Porque, por exemplo, a proposta de estabelecer que as pesquisas não poderiam, no dia das eleições, ter um resultado diferente daquele que foi divulgado 15 dias antes, nas pesquisas de 15 dias antes, e criminalizando os responsáveis pelas pesquisas, os diretores, assim por diante, isso criaria uma situação que praticamente impossibilitaria qualquer tipo de pesquisa. Seria melhor proibi-las de uma vez, já que é impossível, com uma pesquisa divulgada 15 dias antes das eleições, chegar sequer perto do resultado. Então, é bastante contraditório que alguém diga que a liberdade deve ser irrestrita, inclusive liberdade para mentir em fake news, e nessa discussão de proibir fake news ou não, e ao mesmo tempo defender que se crie uma regra que penalize, que criminalize quem divulga pesquisas científicas. É um cerceamento à liberdade de expressão. Em relação à CPI, o que é preciso fazer é garantir que aqueles critérios que foram anunciados, foram registrados no TSE, realmente foram seguidos. Se foram seguidos os critérios, as metodologias, não há nada a se considerar errado. Se a CPI, Mota, for instalada, ela vem em boa hora, mesmo com tantos outros assuntos importantes na fila para serem debatidos no Congresso. E o que você gostaria de saber sobre as agências, por exemplo, que precisa ser esclarecido? Muita coisa, Adriana. Eu acho que eu e os eleitores precisam saber quem está por trás, quem são os donos, quem faz as pesquisas, como agem os pesquisadores na rua, quem banca essas pesquisas, quais são as ligações políticas e os projetos políticos dos donos e das pessoas que bancam essas pesquisas. Eu sou contra qualquer criminalização de opinião. Repito isso aqui todo dia, eu sou a favor da liberdade de expressão, a minha defesa da liberdade de expressão não está sujeita a conveniências de momento, nem a alinhamento político ideológico. Eu acho que é importante jogar uma luz em cima dessa história de pesquisas, porque elas influenciam o voto dos eleitores, especialmente porque as pesquisas são repercutidas por uma grande parte da mídia, o chamado consórcio de mídia, sem qualquer questionamento. É como se tratasse ali de uma palavra sagrada. A pesquisa disse, está determinado, e é lógico, muitos eleitores ficam influenciados por isso. Então é importante a gente entender o que está por trás. Eu sou contra qualquer tipo de censura e também sou contra qualquer regulamentação. Eu acho que a história já nos mostrou que qualquer regulamentação que for feita provavelmente vai nos dar uma situação pior
do que a gente tem hoje. A solução para a questão das pesquisas e para várias outras questões relacionadas é a mesma, é a reafirmação dos direitos naturais, principalmente o direito à liberdade de expressão, que é claramente violado por uma série de iniciativas hoje no Brasil que forçam que só possa existir uma única voz que defende uma determinada posição política. Todas as outras vozes têm que ser atacadas e demonizadas. Ô Salles, em relação à CPI, será que essa CPI pode ser instalada? E o problema é o tempo, né? Tem um tempo muito curto, daqui a pouco vem Copa, acabou o ano, a legislatura termina também, né? Pois é, Thiago, eu quero crer que no Senado ela é completamente inviável, até porque o Rodrigo Pacheco está todo alinhado com a oposição e a oposição não quer que se verifique o que acontece nas pesquisas e não deve ser por coincidência, né? Evidentemente que os dois principais órgãos de pesquisa têm ligação forte na oposição e, consequentemente, não querem ver esses esses institutos de pesquisa investigados. Por outro lado, na Câmara dos Deputados, há sim uma grande chance de que essa CPI seja instalada. Ela pode ter um objetivo bastante restrito, mas absolutamente relevante, que é desnudar todas as informações do que circunda dentro desse mundo da pesquisa. Ou seja, quem são seus sócios, quem são as empresas controladoras desses associados, quais são os recursos que receberam, tanto nas pessoas jurídicas do Instituto, quanto nas pessoas físicas dos seus dirigentes e sócios, ou seja, fazer com os institutos de pesquisa o que se fez com os bolsonaristas. Quer saber quem recebeu, quem pagou, de onde veio, com quem falou, qual é o sigilo fiscal, telefônico, bancário, de toda essa turma. Aí você vai descobrir, provavelmente, de onde vêm esses incentivos. Há sempre uma tendência de certos institutos em dar um determinado resultado. E, invariavelmente, como tem ocorrido ano após ano, resultados diferentes daquilo que aparecem nas urnas mais à frente e, não por coincidência, sempre mais à esquerda.